Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Te peço gentilmente para que você fique nesse vídeo até o final, porque nós temos informações de bastidores, tá? Coisas que estavam acontecendo no bastidor e a gente nem ia tocar nesse assunto, porque só que tocaram no assunto proibido e eu vou fazer a minha parte de trazer o que a gente sabe, né? Por ação do Hora do Flu do nosso querido Thiago Manolo e, cara, saiu a notícia mais importante talvez no dia de hoje. A gente tem Nino de caminho livre para voltar para o Fluminense e a possibilidade do Fluminense ter, talvez, a melhor dupla de zaga do país. Meu amigo, imagina isso aqui. Eu sei que vocês me chamam de sonhador, sei que vocês me chamam de um monte de coisa, mas galera, isso aqui nem invencionice não. Isso aqui é algo que é possível de acontecer, tá? Não é nada fora da realidade, não. E os detalhes que a gente tem em relação ao assunto proibido, cara, se for isso, só vem que eu vou te contar tudo, mas por favor, dá uma moral pro nosso trabalho, ajuda a gente, adivinha? Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, galera, ajuda a gente a continuar crescendo, mandar um abraço especial para um inscrito aqui do canal e amigo querido Israel Fraser. Para mim você é um cara sensacional, né? Se você não segue esse homem de Deus, cantor, a gente tava trocando uma ideia, falei para ele seguir no canal porque hoje ia ter informações quentíssimas, pegando fogo, bastidor do Fluminense, meu amigo, bomba atômica. Tá acontecendo tudo cara, aqui no canal do Flu você vai ficar por dentro disso, por isso que te convido a se inscrever, tá bom? Porque estamos com quase 100 mil inscritos também, mas é muito pensando em você, para que você não perca nada e depois não falar, fulano falou. Tem coisa que a gente falou aqui. Então vem com a gente e ative esse sininho tricolor. Primeiro de tudo, galera, cara, fica que o assunto proibido é Thiago Silva. Nós temos detalhes e bastidor sobre Thiago Silva que, meu amigo, isso aqui é uma loucura. Mas assim, sobre o Nino, é isso aqui. Palmeiras encerra conversas com o Nino e Fluminense tem caminho livre para negociar com o Zenit. Galera, então talvez a minha maior preocupação de todas era Palmeiras, tá? Por quê? Porque simples, né? Eles têm lá o Catupiry, né? O money. Eles têm a condição de ir lá e pagar o que o Zenit quer e o Fluminense ficar vendo o navio. Agora, com o Palmeiras saindo do negócio, você tem até o Zenit que tava, não, talvez fazendo um jogo duro, ele vai ter que pensar, rapaz, eu vou ter que vender aqui. Porque o que a gente trouxe mais cedo, se você também não viu o vídeo de hoje, né, informação do nosso querido Thiago Manolo sobre Zenit, e os embargos e tal, então, isso está acontecendo. Se o Zenit vender para a Europa, pode acontecer situações até deles ficarem sem receber, né? Então, eles vão dar preferência ao mercado sul-americano. E com isso, meu amigo, o Zenit está olhando para um lado, olhando para o outro e só tem o Fluminense ali, né? Então o Fluminense lidera essa busca pelo zagueiro Nino, tá bom? Que loucura isso aqui. Então assim, galera, com a chegada do Alexander Barbosa, realmente esfriou a negociação que estava avançada. Cariocas tentam repatriar o zagueiro, tá? Então assim, a principal notícia é essa daqui, né, a principal sobre o Nino, né, é que realmente já ouviu que o Palmeiras não vai procurar o Nino nem seu staff nesta janela. Aí junta com aquela situação que a gente estava falando da escala que está vivendo Ucrânia e Rússia, cidades que nem estavam sendo atingidas agora estão, deixa o Nino também naquela, cara, vou voltar e vou voltar para casa. Galera, assim, está se desenhando talvez uma das maiores duplas de zaga, talvez, da história, tá? Do Fluminense, se isso tudo der certo. Então, sobre Zenit, agora é Zenit e Fluminense. Não tem mais aquela sombra da Leila, né? Que poderia surgir a qualquer momento, sair do buraco e falar, a gente paga. Acabou, né? Palmeiras não vai fazer isso. Muito bom mesmo. A gente já tinha trazido aqui informações dos amigos há um tempo atrás, dizendo que a situação estava melhorando em relação a Nino sobre o Palmeiras. Então, assim, galera, vamos ficar atentos porque pode acontecer. O negócio ainda é muito difícil, a negociação entre Zenit e Fluminense é muito difícil. Até porque o que está travando o negócio é justamente a questão financeira.
Salarial não, porque Nino e Fluminense já têm um salário totalmente definido, acertado. Então, assim, em relação ao quanto que o Zenit quer e o quanto que o Fluminense pode chegar. Mas as informações que a gente tem é que o Fluminense vem tentando negociar com o Zenit várias situações. E dentro dessas situações, aí eu acredito, né, que seja até alguns jogadores também. Fluminense ceder alguns jogadores e mais algum valor para tentar conseguir o Nino. Mas assim, tudo que o Fluminense conseguir fazer dentro do seu padrão financeiro ou do seu teto, o Fluminense precisa fazer. Porque, galera, se o Fluminense quer título, o Fluminense precisa melhorar a sua zaga urgente. Urgente. Porque não adianta nada ter JK metendo gol, ter o Hulk chegando aí, né? Ter o Lúcio jogando pra caramba, o Savarino arrebentando, né? E você ter uma zaga que não é confiável, né? Não adianta. Você precisa resolver a zaga. E Nino é sinal de resolver zaga, com certeza, né? Então é isso, meus amigos. Notícia pra mim bombástica. Segundo o GE, Palmeiras saiu. Não tem mais Palmeiras atrás de Nino. Não tem mais Palmeiras tentando a contratação do zagueiro. Rapaz, hein? Vou até respirar aqui um pouquinho. Bom, agora vamos seguir a informação que a gente tem aqui exclusiva, os bastidores em relação a Thiago Silva. A primeira aqui dando créditos, né? O Itatiaia hoje trouxe que o Fluminense abriu conversas pela volta do zagueiro Thiago Silva. Vale destacar que o nosso querido Paulo Brito também já tinha comentado isso assim que o Porto, né? Assim que o Porto anunciou a saída do Thiago Silva, o Paulo Brito também trouxe desse interesse em repatriar. Provavelmente outras pessoas falaram também, mas assim, minha mente, eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo, tá? Hoje, se eu não me engano, o Lessa falou sobre couro, né, dentro do Fluminense. Então, vamos lá. Agora, o que o Hora do Flu, Thiago Manolo, nós aqui, que fazemos esse trabalho aqui independente, né? Nosso trabalho. Gente, isso aí é assunto e loucura, tá? Esse assunto, primeiro de tudo, tu tem que entender que este é um assunto proibido nos bastidores do Fluminense. Como assim? Bom, tá, relaxa que eu vou te explicar tudo agora, mas esse é um assunto um pouco proibido, mas tu vai entender o contexto disso aí, tá bom? Tudo isso, galera, porque assim, internamente, dentro do Flu, tá rolando uma orientação interna. Olha o que eu tô te falando aqui, tá? Informação quentíssima. Para evitar a exposição pública, porque isso poderia gerar um desgaste desnecessário envolvendo o próprio Thiago Silva, a diretoria, o clube ou a própria torcida, tá? E o porquê esse assunto é tratado como um assunto proibido, pessoal? Pelo simples fato da gente ter um Thiago Silva que teve a sua saída do jeito que foi. Então, o Fluminense, sobre Thiago Silva, eles queriam muito tratar isso aqui na maciota, entendeu? Tá bom? Então é isso. Existe orientação para que esse assunto de Thiago Silva ficasse debaixo dos panos ali, né? Para ver se vai acontecer ou não. A gente sabe sobre a questão de Thiago Silva. Essa daqui para mim foi a mais absurda, tá? Parabéns ao nosso querido Thiago Manolo. Informação assim quentíssima, tá? Mas olha só. Após uma temporada intensa dividida entre seus últimos meses, Fluminense, e o recente passagem pelo Porto, Thiago Silva está de férias, tá bom? E está aproveitando ali um descanso antes de definir os próximos passos da carreira. Relaxa que aqui ainda a gente tem questão de período de contrato. Né? Já que tocaram nesse assunto, eu confesso que eu entendo. Ah, Thiago, poxa, por que então você está falando? Eu não ia falar, porque... Poxa, a gente literalmente apurou que eles estavam tentando deixar a parada abaixo. Eu falei, quer saber? Eu toquei no assunto lá atrás. Tipo, será que o Thiago volta? Vi que muitos de vocês não queriam a volta do Thiago. E eu falei assim, e o Thiago Manolo, com essas informações, eu falei, cara, Thiago, vamos deixar essa parada do Thiago Silva quieto? Por quê? Porque, quem sabe não rola uma surpresa aí. Mas como o Itatiaia entregou aí que o Fluminense estaria conversando, então a gente vai falar o que a gente sabe. Mas vamos lá. Nos últimos meses, tá? O Thiago recebeu sondagens de diferentes mercados, incluindo clubes brasileiros, beleza? Todas as consultas, no entanto, foram prontamente descartadas. Pessoas próximas ao jogador, em nossa informação, reforçam que, em caso de um retorno ao futebol brasileiro, o Fluminense seria a única possibilidade considerada no momento. Então, assim,
Primeira coisa aqui. Segunda, né? Primeira é que esse assunto era proibido, né? A segunda é que o Thiago recebeu sondagens de clubes brasileiros, tá bom? E a resposta dele foi essa. Se eu voltar pro Brasil, vamos supor, se eu volto pro Brasil, é só pro Fluminense. Eu não jogo em outra equipe no Brasil. Foi o que havia deixado claro o Thiago, tá bom? A nossa reportagem, o que a gente apurou? Que já houve um contato entre o tricolor e o staff do atleta para uma sondagem inicial. Ainda não se trata de uma negociação avançada, mas existe interesse dos dois lados, tá? Então o que a gente apurou, pessoal, é que houve realmente esse contato aí. Realmente aconteceu o contato entre Fluminense e Thiago Silva. Tá bom? Agora, por parte do Thiago, essa aqui, vamos agora pensar no Thiago Silva. Por parte dele, a decisão de voltar ao Brasil envolveria fatores que vão além da questão financeira. Tá bom? E é aqui que eu acho que vem que eu acho que pode mudar tudo, tá? Vê se tu não concorda comigo. O defensor entende que uma nova mudança exigiria um período distante da família e, por isso, somente faria sentido dentro de um projeto esportivo que oferecesse reais perspectivas de conquistas e competitividade, tá? A ideia inicialmente discutida seria um vínculo curto, tá? Válido até o fim da temporada. O que o Fluminense estaria propondo para o Thiago era um contrato de apenas 6 meses, tá bom, pessoal? Até o fim, claro, ali com uma possibilidade, né, caso quisessem ali de uma extensão, tá bom? Então, vale a pena a gente destacar isso aqui. O que a gente ouviu também é que o Thiago tem essa vontade muito grande de ser campeão da Libertadores pelo Fluminense. Só que não adianta ele vir, só vir, né? Ele, no caso, viria para que, se tivesse essa possibilidade, vamos supor, o Fluminense melhorou muito o seu time, né? Então o Thiago viria para implementar ainda mais e ter essa condição real de conquista da Libertadores. Então uma das coisas que pode convencer o Thiago Silva a ficar um pouco mais de tempo longe da sua família seria nesse aspecto, nessa razão, né? Um Fluminense com condições reais de grandes conquistas, especialmente a Libertadores, tá bom? Que é uma das coisas que faltam ali pro Thiago também como jogador e é uma das coisas que ele queria muito com a camisa do Fluminense. Internamente, o Fluminense conduz o tema com uma extrema cautela. A diretoria evita qualquer manifestação pública sobre o assunto e não pretende confirmar eventuais conversas nesse momento. A estratégia é, claro, preservar todas as partes envolvidas, enquanto o futuro de um dos maiores ídolos da história recente do clube segue sendo debatido fora dos holofotes. Por enquanto, o retorno do Thiago Silva permanece como uma possibilidade real, mas tratada sobre um absoluto sigilo. Então, assim, não era para vazar, tá, meus amigos, essa situação do Thiago Silva aí. E existe aí esse interesse, claro. Existe esse interesse aí. E pro Thiago Silva também existe o interesse. Porém, as exigências do Thiago faz muito sentido. Cara, corta aí para 2024, a gente quase não, a gente quase caindo. Isso porque o Fluminense tinha muita dificuldade na zaga também, né? Então assim, o Thiago não quer vir para cá para ficar enxugando gelo, né? Ele de caso quer vir para cá para ter condições reais de título, porque a gente sabe, pô, um Thiago Silva e um Nino, a gente tá falando talvez de uma zaga que seria melhor do que a zaga titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Exagero, talvez? Meu? Não sei, cara, mas sinceramente, Nino e Thiago Silva talvez seja a maior dupla de zaga em relação à qualidade técnica que a gente pode ver. E isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, sim, meus amigos, existe essa possibilidade do Thiago Silva e do Nino. Existe. Agora, não tô aqui para pregar para você mentira, nem nada do tipo. Só estou falando uma informação que nós conseguimos apurar. A gente já tinha essa informação aqui há um tempinho. Só que como eles não que eu entendi, tipo, a diretoria, se fosse o caso, eles queriam contratar no sigilo. Por quê? Vamos supor. Agora vazou, né?
Vazou que o Fluminense abriu conversas, tá vazando aí que o Thiago Silva quer, sabe? Mas isso pode causar ainda mais um desgaste para a imagem do Thiago Silva, que já saiu de forma esquisita, né? Vamos lembrar do jeito que ele saiu, tendo o contrato ainda, né? Ele foi liberado ali do restante do seu contrato, né? Em teoria, o Thiago está devendo isso pra gente, esses 6 meses. O Thiago Silva está devendo isso, né? Mas vamos ver, pessoal. Sei lá, eu não consigo ser contra um Thiago Silva e um Nino, não, gente. Desculpa. Eu não sou tão, talvez, a palavra orgulhoso, né? Não que você seja, você que não queira, né? Você talvez seja só uma pessoa que tá bem irritada com o que aconteceu. Mas pensa nos louros que deve ser ter uma dupla de zaga tão absurda assim. A galera do Flumidia, eu nem sei se eu separei pra vocês, mas a galera do Flumidia colocou o possível Fluminense. Dá uma olhada aqui. O possível Fluminense aí com a vinda do Thiago Silva. A gente tá falando de uma zaga de um time de Fábio. Pô, esse Guga aqui não tem como, hein? Esse Guga aí tem que contratar um lateral direito urgente. Mas assim, seria Guga, Thiago Silva, Nino, fazendo a esquerda, né? Igual ele tá fazendo lá na Rússia. Guilherme Arana, Savarino, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Hulk e John Kennedy. Esse time aqui é muito bom. Esse time aqui é excelente. E para esse time acontecer, basicamente, a gente só precisa da dupla de zaga, que pode ser o foco do Fluminense aí. Lembrando que a gente já tinha avisado também da possibilidade de uma contratação de um 5. Nós já estamos alertando para você a possibilidade da venda do Bernal, fora outras saídas. Mas relaxa que tudo isso a gente vai trazer. E amanhã já tem vídeo cedo com informação aqui do canal, tá? Ia sair hoje de noite, mas já que saiu essa parada do Nino, a gente entregou o que a gente sabe. Tá bom, meus amigos? Mas é isso, vamos seguindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho tricolor e ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Beijão no seu coração, vamos pra cima. Caraca, maluco. Eu olho essa dupla já. Meu Deus. Aí ganha. Aí eu acho muito. Aí o Zubeldia vai ter que se esforçar muito pra atrapalhar esse time aí, tá? Só fazer o normal. Só ficar aqui, ó. Escala o time e faz isso aqui, ó. E deixa com os caras. Os caras vão resolver, meu amigo. Não tem jeito. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal.